Me escuta com atenção, porque o que eu vou te dizer agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona com mulheres. Ou pode continuar te deixando frustrado, invisível, descartável. A maioria dos homens não percebe, mas você provavelmente está cometendo o mesmo erro fatal que destrói qualquer chance de conexão profunda. Você corre atrás, se entrega, se mostra vulnerável demais e, no processo, some o valor que tinha. E aqui está o choque brutal. Estudos mostram que mais de 90% dos homens que não conseguem manter mulheres ao lado delas sofrem exatamente pelo mesmo padrão de comportamento, sempre repetindo os mesmos erros sem perceber. Se você sente que está sempre sendo ignorado, trocado, ou que nunca consegue ser o suficiente, eu quero que você saiba que não é culpa sua, mas sim porque você nunca foi ensinado a ativar os gatilhos psicológicos corretos, aqueles que realmente fazem uma mulher sentir falta de você, desejar sua presença e procurar você sem perceber. Hoje, eu vou revelar 9 segredos secretos, científicos e comprovados, que transformam qualquer homem em magnético, irresistível e capaz de criar uma conexão tão intensa que ela começa a te procurar mesmo quando você não está disponível. Mas atenção, isso não é para homens comuns. Se você não está disposto a mudar, a sair do modo automático e encarar seus erros, você vai continuar sendo apenas mais um que ela esquece no dia seguinte. Então me escuta. Se você quer deixar de ser um homem que implora atenção e se tornar o homem que ela sente falta e deseja, mesmo sem perceber, comenta aqui agora: eu quero ser magnético. Fica comigo até o final, porque o último segredo é devastador e vai virar tudo o que você acha que sabe sobre atração completamente de cabeça para baixo. Segredo 1. A escassez emocional. O primeiro segredo que separa homens esquecíveis de homens inesquecíveis é a escassez emocional. E deixa eu ser brutalmente honesta. A maioria dos homens estraga sua própria atração sem perceber. Eles estão sempre disponíveis, respondendo mensagens na hora, se oferecendo, se mostrando vulneráveis demais. E o que acontece? Ela não sente falta, não te valoriza e te ignora sem pensar 2 vezes. Aqui está o porquê. A psicologia humana funciona de forma simples, quase cruel. O que é constante e abundante perde valor. O que é raro, limitado, desperta atenção, curiosidade e desejo. Chamamos isso de princípio da escassez. É um mecanismo que existe no cérebro feminino e que regula instintivamente quem merece esforço e quem é descartável. Ou seja, quando você está sempre disponível, você está basicamente destruindo sua própria atração. Então, como agir de forma inteligente e estratégica? Aqui está o passo a passo. Seja seletivo com seu tempo e atenção. Não responda imediatamente a todas as mensagens. Mostre que você tem uma vida rica, cheia de propósito. Crie imprevisibilidade positiva. Não esteja sempre onde ela espera que você esteja. Faça-a sentir aquele leve desconforto. O que ele está fazendo agora? Priorize sua própria vida e conquistas. Ela precisa perceber que você não depende da validação dela. E por que isso funciona? Porque quando você se torna escasso de forma estratégica, você ativa no cérebro dela um gatilho de perda. Será que vou perder ele? Será que ele tem alguém melhor? Essa dúvida gera curiosidade extrema, desejo e até ansiedade. Ela começa a te procurar, a pensar em você e a querer sua presença sem nem perceber conscientemente. Agora me responde aqui nos comentários. Você já sentiu que dava demais e recebia pouco em troca? Quero ver sua resposta, porque se você ainda não percebeu esse padrão, você continua sendo só mais um na multidão. Segredo 2. A energia misteriosa. Agora eu vou te revelar algo devastador, que quase nenhum homem entende. Revelar demais mata a atração. Sim, aquele hábito de contar tudo sobre você, seus medos, planos e detalhes da vida, está destruindo qualquer mistério que faz uma mulher ficar viciada em você. O que acontece quando você se torna previsível? Ela sente tédio. E tédio, meu amigo, mata desejo instantaneamente. Deixa eu te explicar a base científica por trás disso. O cérebro feminino
é programado para buscar informações inacabadas. É o chamado efeito Zeigarnik, que diz que nosso cérebro se concentra em tarefas incompletas ou informações não finalizadas até que sejam resolvidas. Traduzindo para a atração, quando você deixa lacunas sobre quem você é, ela pensa em você sem parar, tentando preencher essas lacunas sozinha. Isso gera curiosidade extrema, desejo e até ansiedade. Como agir então? Aqui está o passo a passo. Revele em doses. Compartilhe detalhes da sua vida aos poucos, sem entregar tudo de uma vez. Crie perguntas, não respostas. Faça pequenas afirmações que instiguem ela a querer saber mais. Tem uma história que você não vai acreditar, mas vou te contar depois. Não busque aprovação. Não explique demais, nem tente ser compreendido imediatamente. O segredo é deixar espaço para ela imaginar, pensar e sentir. E por que isso funciona? Porque quando você mantém uma aura de mistério, você ativa o sistema de recompensa dela. Ela passa a procurar por você sem perceber. Tenta decifrar quem você realmente é e sente uma atração intensa que não entende racionalmente. Agora me responde. Quando foi a última vez que uma mulher ficou realmente curiosa sobre você? Se a resposta é nunca, você acabou de descobrir o porquê. Segredo 3. Comunicação não verbal. Agora eu vou te contar algo que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre atração. Mulheres acreditam mais no que você transmite com o corpo do que no que você diz com palavras. E a verdade é cruel. Se sua postura, gestos e energia estão desalinhados, ela sente insegurança antes mesmo de você abrir a boca. Vamos ser claros sobre o problema. Homens inseguros olham para baixo, mexem excessivamente nas mãos, falam rápido demais, riem sem graça. Cada gesto transmite carência, dúvida e falta de autoridade, mesmo que você tente dizer o contrário. Ela percebe inconscientemente que você não é confiável, que não tem controle sobre sua própria energia, e isso mata a atração antes mesmo do primeiro beijo. Agora, deixa eu te explicar a base científica por trás disso. Pesquisas de neurociência mostram que até 93% da comunicação humana é não verbal. O tom da sua voz, a postura do corpo, microexpressões e a presença energética são captados automaticamente pelo cérebro dela, que reage instintivamente. Ou seja, ela sente sua confiança ou carência antes de qualquer palavra. Então, como agir de forma magnética e irresistível? Aqui está o passo a passo. Postura firme e relaxada. Mantenha os ombros levemente abertos, coluna ereta, ocupando espaço de forma natural. Isso transmite domínio e segurança sem esforço. Contato visual poderoso. Olhe nos olhos dela com firmeza, mas sem ser invasivo. O olhar comunica intensidade e atenção genuína. Tom de voz controlado. Fale devagar, pausadamente, alternando intensidade quando necessário. Pausas estratégicas aumentam suspense e valorizam cada palavra. Gestos estratégicos. Movimentos contidos, com propósito. Evite gesticular sem motivo, pois isso transmite ansiedade ou insegurança. Sorriso sutil e confiante. Não force. Use de forma natural, transmitindo domínio e tranquilidade. E por que isso funciona? Porque o corpo fala antes da mente ouvir. Quando você domina sua comunicação não verbal, ela sente seu valor, mesmo sem entender racionalmente. Isso gera atração automática, desejo intenso e até uma sensação de segurança que faz ela querer estar perto de você. Agora me responde nos comentários. Quando foi a última vez que alguém percebeu sua confiança antes de você falar qualquer palavra? Se você não consegue lembrar, é sinal de que precisa aplicar isso urgentemente. Segredo 4. O poder da narrativa. Agora vou te revelar algo que destrói qualquer tentativa de conexão superficial. Mulheres não se conectam com fatos. Elas se conectam com histórias. Dinheiro, conquistas ou status são apenas detalhes, mas histórias carregam emoção, e emoção cria memória. Se você não conta histórias que ativem o lado emocional dela, ela vai esquecer você em minutos. Vamos analisar o problema.
Homens inseguros tentam impressionar com dados ou autoelogios. Resultado? Conversa mecânica, sem intensidade, que não prende atenção. Ela escuta, mas não sente. A memória emocional não é ativada e a conexão não acontece. A base científica é poderosa. Neurociência confirma que o storytelling ativa áreas do cérebro ligadas à empatia e emoção, as mesmas que se acendem quando vivemos experiências reais. Ou seja, quando você conta uma história de forma envolvente, ela literalmente vê e sente você na narrativa, mesmo que esteja só ouvindo. Então, como criar narrativa magnética? Aqui está o passo a passo. Detalhe sensorial. Descreva cheiros, sons, cores, temperatura. Faça ela visualizar a cena com intensidade. O vento cortava o rosto enquanto subíamos a montanha, e parecia que o mundo tinha parado só para aquele momento. Construa suspense. Deixe pontas soltas que despertem curiosidade. E então aconteceu algo que nunca vou esquecer, mas te conto depois. Inclua a emoção real. Medo, alegria, surpresa, desafio. Ela precisa sentir o que você sentiu. Projete você como protagonista de experiências memoráveis. Não apenas conte, mas faça com que ela sinta que viveu aquilo junto de você mentalmente. Por que isso funciona? Porque histórias criam ligações emocionais profundas, fazem ela associar momentos intensos a você e aumentam a percepção do seu valor. Quanto mais ela se lembra das emoções que você gerou, mais difícil é ela te esquecer. Agora me responde. Quando foi a última vez que você contou algo que realmente a fez sentir algo forte por você? Se você não consegue lembrar, é porque você ainda não domina esse segredo letal da narrativa emocional. Segredo 5. O toque da liderança. Agora eu vou te contar um segredo que separa os homens que são esquecidos dos homens que marcam presença e desejo instantaneamente. Liderança sutil. E deixa eu ser honesta. Mulheres dizem que querem homens compreensivos e flexíveis, mas instintivamente elas são atraídas por quem sabe guiar, quem assume o controle da situação sem precisar provar nada. Aqui está o problema. Homens inseguros vivem perguntando o tempo todo: o que você prefere? Quer que eu faça assim? Essa constante busca por validação transmite insegurança e carência, e isso mata a atração. Ela percebe inconscientemente que você não tem domínio sobre sua própria vida. E sem domínio, ela não sente desejo profundo por você. Psicologia evolutiva mostra que mulheres são programadas para buscar segurança, estabilidade e direção em um parceiro. Liderança não é autoritarismo, é capacidade de conduzir de forma natural e segura. Isso ativa instintos de confiança e atração profunda. Como aplicar na prática? Aqui está o passo a passo. Assuma decisões com naturalidade. Escolha o restaurante. Planeje o encontro. Às 20 horas te pego. Já reservei um lugar que você vai adorar. Conduza o espaço físico. Ao caminhar juntos, ande ligeiramente à frente, transmitindo segurança e controle sem ser dominante. Sugira experiências. Proponha atividades novas com firmeza, mostrando que você tem iniciativa, mas sem pedir aprovação a cada passo. Mantenha a postura emocional firme. Sua energia e presença transmitem estabilidade, confiança e proteção, mesmo sem você falar nada. Por que isso funciona? Porque liderança desperta desejo instintivo. Quando você guia com firmeza e naturalidade, ela relaxa e sente prazer em seguir você. Ela não quer você porque implora, mas porque percebe valor e segurança em sua presença. Agora me responde. Você se vê como um homem que conduz ou como alguém que pede permissão para existir? Se você ainda se coloca em posição de insegurança, está sabotando toda a sua atração sem perceber. Segredo 6. O valor social oculto. Agora eu vou te contar algo devastador que quase nenhum homem entende. O que realmente aumenta a atração não é o que você diz ou mostra, mas o que os outros percebem sobre você quando você não está olhando. Isso é o que chamamos de valor social oculto. E se você não domina isso, pode esquecer qualquer tentativa de ser irresistível.
O problema é óbvio, mas doloroso. Homens carentes sentem que precisam provar seu valor constantemente. Mostram conquistas, falam de si mesmos, exibem bens. E o resultado? Ela percebe insegurança e esforço demais. Você se expõe demais, e isso diminui instantaneamente seu valor aos olhos dela. Base científica. Esse gatilho é chamado de prova social. A mente humana confia mais no que terceiros dizem sobre você do que no que você diz de si mesmo. Se outras pessoas demonstram respeito, admiração ou reconhecimento por você, ela automaticamente classifica você como alguém de alto valor, mesmo que não compreenda conscientemente. Como aplicar isso de forma estratégica e magnética? Aqui está o passo a passo. Esteja em ambientes onde você é naturalmente valorizado. Seja reconhecido por amigos, colegas de trabalho ou familiares, sem precisar forçar nada. Permita que os outros falem por você. Elogios sutis, comentários positivos ou respeito implícito já fazem o trabalho sem você precisar se exibir. Invista na sua imagem e presença. Roupas, postura, energia e comportamento. Ela percebe e registra sem que você diga uma palavra. Seja observado, não perseguido. Deixe ela ver que você tem reconhecimento, amigos e status social. Isso ativa o instinto dela de querer fazer parte do seu mundo. Por que isso funciona? Porque mulheres são instintivamente atraídas por homens que outros valorizam. É um gatilho psicológico poderoso. Quanto mais ela percebe que o mundo reconhece seu valor, mais ela sente necessidade de estar perto de você. Ela começa a pensar: será que vou perder esse homem incrível? E essa dúvida gera curiosidade, desejo e apego instantâneo. Agora me responde: você já se deu conta de como sua reputação e percepção social impactam diretamente na atração que sente por você? Se ainda não, está na hora de começar a aplicar isso urgentemente, porque é o tipo de detalhe que separa homens esquecíveis de homens inesquecíveis. Segredo 7. A inversão psicológica. Agora eu vou revelar um segredo devastador que muda completamente a dinâmica entre você e qualquer mulher: a inversão psicológica. A maioria dos homens vive no modo correr atrás, sempre tentando provar que é suficiente, agradar, se mostrar disponível. E aqui está a verdade cruel: quanto mais você se entrega, menos ela sente necessidade de você. O problema é simples, mas doloroso. Homens inseguros acreditam que validação constante gera interesse. Resultado? Ela não valoriza, não sente falta, e muitas vezes começa a procurar outro que desafie mais, que tenha mistério, confiança e limites claros. Você se torna previsível, e previsível é descartável. Esse mecanismo está ligado ao gatilho da conquista e escassez emocional. O cérebro humano valoriza o que exige esforço. Quando você se torna difícil de decifrar e não corre atrás incessantemente, ela ativa instintivamente um desejo intenso e começa a querer conquistar você. É pura química cerebral. Quanto mais você se posiciona como prêmio, mais ela se envolve emocionalmente. Como aplicar na prática? Aqui está o passo a passo. Seja seletivo com atenção e elogios. Não dê tudo de mão beijada. Valorize pouco, mas de forma impactante. Crie pequenas dúvidas estratégicas. Será que você realmente gosta desse lado meu? Ou só do que você pensa que sou? Isso instiga curiosidade e faz ela buscar sua aprovação. Mantenha limites claros. Respeite sua agenda, seus interesses, sua vida. Isso cria percepção de valor e força a necessidade dela de se esforçar para estar com você. Não ceda à ansiedade emocional. Se ela questionar ou desafiar, permaneça firme, sem perder presença ou controle. Isso gera respeito e desejo instantâneo. Por que isso funciona? Porque ao inverter a dinâmica, você faz com que ela sinta que precisa provar algo para você, que precisa conquistar sua atenção e aprovação. E isso gera desejo genuíno, apego emocional e até ansiedade leve, que a faz te procurar sem perceber conscientemente. Agora me responde: quantas vezes você correu atrás de alguém e percebeu que quanto mais você tentava, menos resultado obtinha? É hora de inverter essa lógica
e assumir o papel de prêmio, não de caçador. Segredo 8. O futuro projetado. Agora eu vou te revelar um segredo devastador, que poucos homens conseguem aplicar. Fazer a mulher projetar um futuro com você sem perceber. A maioria dos homens foca apenas no presente, em agradar ou impressionar, e esquece algo essencial. O cérebro dela se conecta emocionalmente com o que ela imagina, não só com o que acontece. O problema é claro. Homens inseguros mantêm conversas superficiais, encontros sem significado, detalhes do dia a dia sem emoção. Ela passa tempo com você, mas não cria laços emocionais profundos, não sente pertencimento. Resultado? Ela não sente falta, não valoriza, e permanece emocionalmente distante. Base científica. Estudos de neurociência mostram que visualizar experiências ativa as mesmas áreas do cérebro que vivenciá-las de fato. Ou seja, se você consegue plantar imagens e momentos no imaginário dela, ela já começa a se sentir emocionalmente ligada a você, mesmo que não tenha percebido conscientemente. Como aplicar na prática? Aqui está o passo a passo. Use frases que criem imagens mentais vívidas. Imagina a gente rindo naquela viagem só nós dois, sentindo o vento e o sol na pele. Conte pequenas histórias de futuro. Deixe lacunas para que a mente dela preencha os detalhes. Um dia vamos descobrir um lugar que ninguém mais conhece. Você vai adorar. Seja sutil e estratégico. Não force a projeção. O segredo está em deixar que ela complete o cenário mentalmente. Associe emoções fortes a você. Alegria, surpresa, admiração. Quanto mais intensa a emoção, mais ela vai associar esses sentimentos a você. Por que isso funciona? Porque quanto mais ela projeta você no futuro, mais ela sente necessidade de estar ao seu lado. Ela começa a imaginar momentos juntos, planeja mentalmente experiências e cria uma conexão emocional profunda e automática. Agora me responde, quando foi a última vez que alguém a fez imaginar um futuro com você? Se você não consegue lembrar, é porque ainda não domina esse segredo devastador da projeção emocional. Segredo 9. A experiência sensorial. Agora eu vou te revelar o segredo final, e provavelmente o mais letal de todos. A experiência sensorial. A atração não é só mental, não é só conversa, não é só charme ou mistério. É química, é físico, é instintivo. E aqui está a verdade brutal. Experiências ligadas aos sentidos criam memórias que são quase impossíveis de apagar. Se você ignora isso, ela pode até gostar de você, mas não vai sentir falta quando você não estiver. O problema é simples, mas devastador. Homens focam apenas em palavras bonitas ou em impressionar com conquistas. Eles esquecem que o corpo dela grava tudo, inconscientemente. O toque leve no braço, o cheiro do seu perfume, o jeito que você olha, a energia que você transmite. Ignorar isso significa deixar de gerar impacto profundo, e isso mata a conexão emocional antes mesmo de começar. Base científica. Neurociência confirma que o olfato e experiências sensoriais ativam o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável por emoções e memória. Quando você combina toque, cheiro, tom de voz e presença intensa, você grava memórias emocionais profundas, que ela vai buscar sem perceber. Como aplicar na prática? Aqui está o passo a passo. Cuide da sua higiene e escolha uma fragrância marcante, mais sutil. Ela precisa sentir, sem perceber de onde vem a atração. Use o tom de voz estrategicamente, lento, firme e seguro, alternando intensidade para criar tensão e proximidade. Toque de forma intencional. Um leve toque no braço ou no ombro. Um abraço que transmita segurança e presença. Crie experiências emocionais intensas juntos. Momentos simples, mas carregados de emoção, que ela não esqueça. Pode ser uma risada compartilhada, um desafio divertido ou algo inesperado. Por que isso funciona? Porque sensações deixam marcas na memória e no corpo. Ela vai sentir sua falta antes mesmo de perceber racionalmente. Quando combinada com os outros segredos, escassez emocional, mistério, narrativa e liderança, essa técnica torna você inesquecível,
magnético e irresistível. Agora me responde. Quando foi a última vez que alguém deixou uma impressão tão profunda que você não conseguia esquecer, mesmo sem querer? Se você não consegue lembrar, é porque não aplicou esse segredo antes. E é exatamente isso que vai diferenciar você de todos os outros homens. Agora, você conhece os 9 segredos psicológicos devastadores que transformam qualquer homem em magnético, inesquecível e irresistível. Esses segredos não são truques baratos. São estratégias comprovadas, testadas e científicas que ativam desejo genuíno, apego emocional e atração profunda. Comente aqui. Quero o próximo nível, se você está pronto para aplicar todos esses segredos e se tornar o homem que ela não consegue esquecer. Deixe o like, se inscreva e compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso, porque aplicar esses segredos muda completamente a forma como você é percebido pelas mulheres. E lembra, o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela é o passo que falta para consolidar tudo isso e elevar sua atração a outro nível. Assista sem falta.